Jovem. Você não acreditou, você nem me olhou. Disse que eu era muito nova pra você, mas agora que eu cresci você quer me namorar. Não vou acreditar nesse falso amor que só quer me iludir, me enganar, isso é caô. E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar. Só olhar, baba. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, baby. Não vou acreditar nesse falso amor que só quer me iludir, me enganar, isso é caô. E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar. Só olhar, baby. Baba, olha o que perdeu. A criança cresceu, bem feito pra você. Agora eu sou mais eu. Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, 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 baby. Baba, baby. Baba, 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 baby. Baba, baby. Simbora, galera, que está começando mais um Fala Jovem pela TVA. Lembrando que o Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVA, transmitindo para todo o estado de Santa Catarina. Muito obrigado, seja bem-vindo. E hoje nós estamos na Faculdade Estácio de Sá, em São José, na Grande Florianópolis. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito forte e em muitas vezes causa bastante polêmica: racismo. E é o que nós vamos falar hoje. E para nos ajudar nesse tema, a esclarecer muitas dúvidas, estamos recebendo a professora Adriane Nopes. Muito obrigado, seja bem-vinda ao programa de hoje, ao Fala Jovem, vai nos ajudar a esclarecer muitas Muito boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar a Escola do Legislativo por trazer os jovens a pensar um tema tão presente na nossa sociedade, principalmente na mídia nos últimos dias, né? Para que não fique somente num senso comum de pensar as questões que envolvem o racismo. Então, parabéns e esperamos que nós tenhamos uma excelente noite de diálogo. Olha, garanto que hoje o tema vai ser bem caloroso, viu? Bastante gente vai participar. Agradecendo a galera que também veio prestigiar o programa. Daqui a pouco estaremos abrindo os microfones para tirar as dúvidas de toda a galera aqui presente. Lembrando que a professora Adriane é doutora em Sociologia Política, também especialista em História Social, pesquisadora no Departamento de Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer também a professora Edelu Kawahala. Tá certo? Ah, é um nome difícil, complicado esse, mas ainda bem que eu consegui decorar. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Fala Jovem. Boa noite a todas e a todos, né? Só quero dizer que é um prazer estar aqui nesse momento tão importante para a gente pensar, como a professora Adriane disse, sobre um tema que é tão pertinente e tão camuflado. Nós, durante muitos anos, deixamos lá ele escondidinho, debaixo do tapete, e parece que agora a coisa cresceu numa proporção que a gente precisa discutir. E acho que o caminho para a gente solucionar um problema é esse, é muito diálogo, muito debate. Então, parabéns a vocês pela iniciativa. Isso, a gente agradece a presença. Só lembrando que a professora Edelu Kawahala é coordenadora do projeto SOS Racismo, também possui mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem experiência na área de Psicologia Social, com ênfase em Psicologia e Movimentos Sociais.
mais uma vez, muito obrigado. E eu quero agradecer também essa galera animada que veio participar junto com a gente. Daqui a pouco vai estar aí ajudando a gente nos temas. Vamos estar esclarecendo as dúvidas da galera de jornalismo, direito e também publicidade. Muito obrigado a vocês pela presença. Sejam todos bem-vindos ao Fala Jovem, beleza? E olha só, vou abrir os debates de hoje. Eu acho que uma situação, um episódio que está bastante recente, né, que está todo mundo comentando, está nos noticiários, foi esse racismo, esse preconceito, essa infelicidade dessa torcedora que chamou o jogador, o goleiro Aranha, de macaco. Bom, na opinião da Adriana, eu queria que você me dissesse, na sua opinião, o que você acha dessa atitude no estádio de futebol, onde tem milhares de pessoas, muitas câmeras, muitas filmando, e, claro, ela teve a infelicidade de ser filmada. Bom, a que se deve esse tipo de atitude, principalmente agora no estádio de futebol, onde não deveria acontecer mais isso, né? E também não é a primeira vez, e tomara que seja a última. Na sua opinião, a que se deve isso? Bem, eu sempre comento que o estádio de futebol nada mais é do que a própria sociedade, né? Então, aquela expressão que nós vimos daquela torcedora é o que acontece na nossa sociedade a todo momento, só que não é filmado, né? Então, não vejo nada além daquilo que acontece no cotidiano da nossa sociedade e que não é retratado, que não vem para o diálogo, para a visibilidade, como foi o caso desta torcedora. Bom, professor Edelu, a partir de agora, na sua opinião, quais as atitudes com a torcedora e também, eu acho que talvez a partir de agora, também passar uma mensagem também para a sociedade. Na sua opinião, o que deve ser feito? Bom, eu acho que hoje ainda nós estávamos conversando em sala de aula, a questão da torcedora, houve um destaque a ela, quando, na realidade, não só ela estava xingando, não só ela. E eu acho que escolher alguém de bode expiatório, muitas vezes, é muito confortável. Eu remeto o racismo ao indivíduo e eu não discuto isso na sociedade, como a professora Adriane falou. Como se só ela fizesse isso. Só ela. E, na realidade, a gente tem que pensar isso ideologicamente, historicamente. Historicamente, por exemplo, nós sabemos que o Grêmio era um time em que não podiam jogar negros. A professora Adriane, que é do Rio Grande do Sul, talvez possa até falar melhor sobre isso. Então, de alguma forma, essa ideologia passa. Bom, o que deve ser feito? Ela tem que responder criminalmente. Ela cometeu um crime de racismo, ela tem que responder por isso. Não necessariamente ser execrada, mas tem que responder por isso. O clube tem que responder por isso. E hoje eu brinquei com os meus alunos, que eu digo assim, vamos pensar o absurdo, brincar de menino do dedo verde, pensar aquilo. Vamos pensar que a justiça determinasse que o Grêmio teria que pagar uma formação para os árbitros sobre relações raciais. Eu acho que daí a gente entra no campo da educação e sai só do campo punitivo. Penso que por aí. Bom, e as leis, né, contra o racismo, elas já vêm de muitos anos atrás, já. Desde 1919, já foi feita a proposta de igualdade racial no Pacto da Liga das Nações. Em 1950, a Europa adota a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que foi amplamente usada em questões de discriminação racial em toda a Europa. No Brasil, em 1988, na Constituição, tornou a prática do racismo crime sujeito à pena de prisão inafiançável. Só que isso também já era previsto desde 1951 com a Lei Afonso Arinos. Bom, como eu disse, não é de agora, já tem um bom tempo que o poder público vem tentando inibir e erradicar o racismo. Claro, não é uma tarefa fácil. Mas, diante do que vemos hoje, como a professora Adriane vê a progressão da lei desde 1919 até os dias atuais? Primeiramente, eu acho que nós temos que entender o que é racismo. Tá? Comumente, as pessoas tentam explicar o racismo como unicamente o preconceito. Racismo é mais que preconceito. O racismo é uma construção histórica de um sujeito que foi inferiorizado,
subjugado na história e continua até os dias de hoje humilhado, né? Porque quando nós pensamos que quando nós tratamos um negro como um macaco, nós estamos falando de quem? De um ser primitivo, que nós, pela nossa cognição do mundo, chamamos de um ser primitivo. Então, nós estamos reproduzindo um discurso de que existem seres superiores e seres inferiores. Que não existe, então, existe na cabeça de muitas pessoas essa desigualdade intelectual, racial, existe melhores e piores. De construção do próprio sujeito. Nós temos uma história que foi criada a partir de um homem branco, católico e rico. Todos os outros seres nesse processo histórico foram invisibilizados enquanto agentes, ou pior, inferiorizados quanto agentes, né? Nesse processo, o negro sofreu, assim como as mulheres, como os gays, sofreram, eles não faziam parte desse agente histórico. Então, o racismo ele perpassa a ideia de preconceito. São seres que foram subjugados na história e que nós continuamos subjugando. Quando nós atribuímos ele como um macaco, nós estamos tratando como um ser inferior. Então, quando nós pensamos em leis do reconhecimento, nós temos que ver até que ponto essas leis... Eu sempre digo para os meus alunos de direito, não adianta criar uma norma se ela não for cumprida, se ela não for efetivamente sancionada. Por isso, hoje, quando a professora Edelu falou, essa menina provavelmente está servindo de pivô, um pivô histórico, né, para que nós pensamos num processo histórico de que as leis têm que ser cumpridas. Nós temos leis há muito tempo. Na Constituição de 88 já entra a lei de racismo como inafiançável e parece que nós tivemos que levar todos esses anos para que a lei, de fato, seja cumprida. E a partir do momento que a lei não é cumprida, deixa de ser cumprida, e deixa de ser... o poder público também perde a sua credibilidade diante da sociedade, né? Exato. A lei só tem uma credibilidade quando ela é sancionada de fato. Bom, e o Fala Jovem é assim, é itinerante, cada dia, cada programa está em uma cidade diferente, e o melhor de tudo, ele é interativo. Essa galera que vem aqui junto com a gente, participar, assistir, também pode fazer pergunta. E no meio da turma aqui temos perguntas. Fala, jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta para a gente, por favor. Flávio Serafim, jornalismo, primeira fase. Professora Adriane, qual é o limite da tolerância racial nos dias de hoje? Eu acredito que nós temos que fazer valer a lei. É isso que nós estamos agora, acabamos de falar, né? Chega um momento da história que ou a gente faz valer a lei, que nós temos há tanto tempo, que nós lutamos com outros movimentos dos negros, o panafricanismo, da negritude. Nós temos movimentos que a professora Edelu pode até falar com mais propriedade sobre esses movimentos. E nós nunca conseguimos com que a lei que criminaliza o racismo fosse efetivada na nossa sociedade. Porque nós, como bem disse a professora Edelu na sua apresentação, o racismo foi algo que nós optamos historicamente por deixar de lado esse tema. E com um certo medo de que se faça valer a lei. Então, eu acho que chega um ponto que não existe tolerância, existe uma lei que deve ser cumprida. Bom, Fala Jovem é interativo e temos mais perguntas na nossa plateia. Bom, Fala Jovem, fala seu nome, seu curso e também a sua pergunta. O meu nome é Kátia, eu sou aluna de Direito da primeira fase. Nós estávamos falando a respeito do caso que a professora citou, que a menina chamou o goleiro de macaco, né? Eu quero entender como que ela está sendo hostilizada, ela está desempregada e corre o risco de ficar 3 anos reclusas. Então, para que vocês entendam a minha pergunta, semana passada tivemos uma palestra na qual o professor citou um exemplo bem assim, interessante, que se você tem um filho violento e coloca ele dentro de um quarto com 5 crianças violentas, daqui 5 meses, como ele vai sair? Então, se ela ficar 3 anos reclusas, 3 anos reclusa, como que daqui 3 anos, quando ela sair de lá, como que isso pode ajudar a diminuir o preconceito racial? Bom, eu acho que a gente pode organizar a pergunta mais ou menos assim. Bom,
qual seria a punição ideal para que ela pudesse ter uma educação, uma reeducação em relação ao racismo? Acho que é mais ou menos isso. Bom, a professora Adriane pode responder para a gente. Boa pergunta. Ela fez uma pergunta excelente, porque nós temos sempre que pensar que uma lei sempre tem que estar acompanhada de uma sanção, e nem todo. Hoje nós temos algumas penas alternativas. Eu acho que repensar também penas alternativas. Vocês veem que nós estamos com um problema que emergem outros problemas, né, dentro da nossa sociedade. Nós temos um problema social, que é o racismo, que nós estamos hoje lutando pela diversidade, pelo reconhecimento desses sujeitos da história, né? Nós temos aí um outro problema, que são os sistemas penais. E aí nós temos que resolver um outro problema, que são as penas alternativas, que o Brasil ainda parece que caminha lentamente nesse processo de reconhecimento de penas alternativas. Então, nós temos que ter um cuidado quando nós já julgamos e condenamos alguém. Bom, pergunto para a professora Edeulu, mesmo que seja uma coisa meio utópica, qual que seria a punição ideal? Eu acho que a professora Adriane trata muito bem dessa questão. Se a gente fosse pensar numa questão ideal, a coisa passa pela educação. E eu acho que o grande nó, quando a gente fala de lei, é que a lei ela não pode vir solta. Nós hoje temos uma dificuldade enorme de tipificar o crime de racismo. Uma das coisas que o projeto SOS Racismo faz é isso. Nós acompanhamos a vítima de racismo da delegacia até a audiência. Por quê? Porque a pessoa vítima de racismo chega numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência e aquilo não é reconhecido como racismo. Aquilo é desqualificado o tempo inteiro para que não saia um boletim de racismo. Por quê? Porque o delegado é racista e quer fazer mal para os negros? Não! Ele não tem isso na formação. Então, uma das coisas interessantes, e que nós nos orgulhamos muito da nossa universidade, é que nós somos pioneiras em termos de incorporar a Lei 10.639, que prevê a questão do ensino da cultura africana e afro-brasileira no ensino superior. Porque o SOS Racismo não é só atender, e sim formar. Nós trabalhamos no tripé de pesquisa, extensão e ensino. Ok. Bom, daqui a pouquinho também vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto, falar um pouquinho mais do SOS Racismo, até para quem está em casa entender um pouquinho mais e conhecer melhor o projeto também, né? Bom, a gente vai dar uma rápida parada, mas o Fala Jovem é assim. Sempre quando a gente sai para o nosso intervalo, sabe como a gente vai? Assim, ó, de música. Só pra dizer um oi, só pra saber se estava tudo bem aí. Pois se saudade matasse, eu não estaria mais aqui. Distância pra mim já é coisa pouca. Se estou sem carro, não me importo ir de carona. Tudo que eu quero nessa vida é viver de coisas boas. Sei que não sou o mocinho do cinema e nem pareço o Romeu da Julieta. Eu sempre uso chapéu velho e camiseta, mas sempre faço valer a pena. Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro. Felicidade é a chave do segredo. Só com um sorriso eu ponho cores no seu mundo. Branco e preto, branco e preto. Eu te liguei só pra dizer um oi, só pra saber se estava tudo bem aí. Pois se saudade matasse, eu não estaria mais aqui. Distância pra mim já é coisa pouca. Se estou sem carro, não me importo ir de carona.
Tudo que eu quero nessa vida é viver de coisas boas. Sei que não sou o mocinho do cinema e nem pareço o Romeu da Julieta. Eu sempre uso chapéu velho e camiseta, mas sempre faço valer a pena. Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro. Felicidade é a chave do segredo. Só com um sorriso eu ponho cores no seu mundo. Branco e preto, branco e preto. Legal, estamos de volta com o Fala Jovem. Quero agradecer imensamente a Joana Castanheiras. Muito bacana a sua música, viu? Daqui a pouquinho tem mais, né? Valeu pela presença aqui no Fala Jovem de hoje. E hoje o Fala Jovem está tratando de um tema muito forte e que muitas vezes gera bastante polêmica: racismo. Bom, e temos perguntas já na nossa plateia, essa galera de Direito, Publicidade e também Jornalismo, e a galera de Psicologia também, disse que apareceu em cima da hora, né? Muito obrigado, a galera de Psicologia também, valeu pela presença. Bom, aqui Fala Jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta. Meu nome é Marcélia, sou estudante do curso de Direito da primeira fase. A pergunta para a professora Edelu. Professora, eu conheço uma criança que o pai dela é muito racista. Desde que eu o conheço, ele é racista. E ele cultivava isso nela. Muitas vezes ela chegava chorando por ter que dividir, no colégio particular, dividir o lanche com uma coleguinha que era negra. Hoje ela já está com mais idade, já está com uns 12 anos, e eu vejo fotos dela no Facebook com colegas negros. Hoje ela estuda num colégio, por questões financeiras, um colégio público. O racismo ele poderia ser controlado com isso, com o convívio dessas crianças, de crianças negras, crianças de baixa renda, junto com essas outras crianças que já têm um cultivo racista em si? Professora? Ótima pergunta. Bom, tem dois pontos que são interessantes assim na tua questão. Primeiro, a questão do convívio. Com certeza, quando a gente convive com aquele que foi nos apresentado como outro, como estranho, como aquele não humano, a gente desmistifica. Realmente, e isso é um dos pontos que a gente busca, a questão das ações afirmativas, para que nós tenhamos negros e negras, indígenas, homossexuais, em todos os lugares. Que a gente não leve um susto quando a gente for para uma audiência e encontre um juiz negro, sabe? Uma juíza transexual. Então, que isso seja algo que a gente veja, poxa, é diferente, ponto. Né? Então, essa convivência, sim, é muito importante. Mas tem um outro ponto que a gente tem que cuidar, né? Que eu acho que não tem nada a ver com a tua fala, mas eu vou aproveitar o gancho, tá? Que é o seguinte: eu não sou racista porque eu tenho amigos negros. O fato de você ter amigos negros não significa que você não seja racista. Porque o racismo implica em impedir as pessoas de terem acesso. Então, às vezes, é aquela coisa, não, tomar cerveja com o negão eu posso. Agora, o negão querer virar meu chefe, daí ele já está querendo demais. Namorar minha filha, nem Nunca, pensar. jamais. Né? Escurecer o sangue da família, jamais. É mais ou menos assim que as pessoas têm. E essa educação, aliás, esse pensamento, muitas vezes vem passando de pai para filho, de filho para neto, de geração em geração? Eu acho que não passa só pela família. Eu acho que passa pela escola, pela igreja, principalmente pela mídia. Né? Várias pesquisas vêm apontando que a invisibilidade do diferente, né, nesse sentido de pensar uma diferença a partir dessa norma que a professora Adriane trouxe, né, do branco, heterossexual, cristão, aquilo que não aparece é o estranho, é o mistério. Então, essa ideologia racista, ela é perpassada o tempo todo, do desenho animado. O tempo inteiro isso é construído. E claro que as famílias, quando não têm a oportunidade de repensar, de pensar criticamente sobre isso e se posicionar contra o racismo, elas vão reproduzir. E isso é no dia a dia, na brincadeirinha, na piada, e isso vai se construindo, né? Bom,
E eu quero dar um recadinho para você que assiste o programa Fala Jovem, gosta dos nossos temas, quer levar o programa Fala Jovem aí para a sua cidade, para a sua escola ou para a sua universidade, enfim. Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 048 3221 2890 ou nos mande um e-mail para producal@alesc.sc.gov.br. Mande a sua sugestão, mande o seu tema que você quer abordar aí na sua escola, na sua cidade. Com certeza a nossa produção vai estar retornando para você e, quem sabe, estaremos gravando o nosso programa aí na sua cidade. Entre em contato com a gente. E hoje estamos na Faculdade Estácio de Sá, em São José, na Grande Florianópolis. E o tema de hoje, como deu para perceber, é racismo. Você aí, tem algum preconceito, tem algum racismo? Com certeza, nesse momento, muita gente está dizendo que não. Mas tem aquele, como a gente estava falando, tem aquele racismo embutido, que ninguém demonstra, né? E na escola, eu acho que quando a gente é criança, a escola não é fácil para ninguém, né? E quando é negro, ou é japonês, ou é índio, talvez seja ainda pior. O que dizer, então, do bullying racista? Quando um professor percebe que um aluno de uma etnia diferente está sofrendo esse tipo de racismo, esse tipo de bullying, eu pergunto para a professora Adriane, o que deve ser feito, o que pode ser feito? Agora eu até vou aproveitar a pergunta que ela fez, né? Infelizmente, nós ainda temos, além dessa divisão racial no Brasil, nós temos uma divisão socioeconômica no Brasil. Então, as escolas, eu vou falar de escolas públicas, vamos dizer assim, né? Parece que já vem separado, né? Então, nós evitamos misturar o filho do pobre, que quase sempre é negro. Nós, aqui no Sul, não dimensionamos essas diferenças étnicas e socioeconômicas que o Brasil sofre. Então, desde a escola, nós já vivemos nessas divisões, como ela bem colocou. Por questões econômicas, a menina teve que estudar numa escola pública. Com isso, ela foi obrigada a ter um convívio. Aí que foi aprender a conviver com... Aí vai aprender a conviver. Então, nós já separamos por uma questão socioeconômica também, tá? Além do racial. Bom, e o programa Fala Jovem, como sempre, vem abordando temas importantes para toda a sociedade. E aqui na nossa plateia, todo mundo quer falar, todo mundo quer saber. E, claro, a gente abre os microfones justamente para isso. Temos pergunta na nossa plateia. Bom, Fala Jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Caxias, eu sou estudante de psicologia. Professoras, vamos voltar um pouquinho na história. Acho que a história nos dá muitas pistas a respeito desse tema. A verdade é que, especificamente, o racismo sempre trouxe muito lucro. Escravizar pessoas, matar pessoas, manter as pessoas marginalizadas, sempre trouxe muito lucro durante a história. E a minha pergunta é a seguinte, eu não conheço, professoras, eu nunca vi na história da humanidade uma nação com características no seu DNA escravocratas que inseriram os excluídos. Nunca vi. Nunca se falou em eugenia, que é justamente a forma como a ciência determinou e justificou o racismo para que se escravizasse, né, na Austrália, na África e nas Américas. Né? Se inventou, a catequização como modo de inserção. Mentira. Foi para escravizar, para consumo. Né? E quando o negro, ou a mulher, por exemplo, na década de 30 no Brasil, onde ela foi inserida, né, com relação ao voto, não foi inserida porque ela tinha que ser inserida socialmente, foi porque ela era um grande eleitorado. Né? O negro americano, no final da década de 60, começo de 70, a mesma coisa. Né? Não foi porque ele foi um movimento. Mentira. Foi porque ele era um mercado consumidor. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, quando na história da humanidade existiu essa inserção? Eu acho que nunca. Professor Edelu, o que você pode dizer em relação a essa observação? Na realidade, o Tiago tem razão.
Assim, nas sociedades que foram colonizadas, isso está arraigado de uma forma que é muito difícil de a gente transformar. É um longo caminho. Exatamente por conta dessa questão de teorias que ficaram e que perpassam até hoje, via senso comum, por tudo isso, esse racismo. E é necessário que haja uma manutenção, ainda hoje, de uma mão de obra a ser explorada. Se nós não tivermos mais racismo, e daí uma coisa que caracterizou muito isso foi agora a lei das domésticas, né? O quanto a classe média ficou incomodada quando as nossas empregadas começaram a querer ter direitos, e não raro as empregadas são negras, então a questão da casa grande senzala ela se perpetua, né? Não tem, Tiago, nós estamos construindo um caminho que nós precisamos começar a mexer. Talvez precise bater um pouquinho mais forte nessa tecla, para que não se demore tantas gerações, para que isso se torne comum, para que o racismo seja realmente erradicado. Então, talvez agora a gente precise bater um pouco mais de força nessa tecla, talvez? Isso é o mais importante agora, que eu vou tocar agora num tema que eu sei que é bastante delicado, gente, que é a questão de cotas para negros. Tá? É um tema que incomoda muito a grande maioria da sociedade. Historicamente, nós não temos, porque é uma questão econômica, de fato, assim como a mulher foi reconhecida no momento que ela precisou ir para a fábrica trabalhar, que ela se tornou também algo importante no sistema econômico. Tá? Nós não conhecemos outra forma de incluir, senão dar essa pressão na sociedade através de cotas. Primeiro tem que tornar a lei, para futuramente tornar algo comum, se tornar um costume. A lei ela é mutável. Tá? Neste momento histórico, se nós almejamos a inclusão, se nós almejamos diminuir os preconceitos raciais, nós temos que fazer pressão na sociedade. Hoje nós usamos leis de cotas. Tá? Por quê? Eu sempre digo, gente, na década de 60, aí eu vou voltar também um pouquinho na história, na década de 60, foi uma geração que lutou muito pela liberdade de expressão. A década de 80, no Brasil, nós brigamos, no Brasil e no mundo, por um processo de redemocratização, ou seja, a liberdade política. E eu estou muito feliz em estar vivendo, quem sabe, o momento histórico da igualdade social, do reconhecimento da diversidade. E é o que nós estamos impulsionando através de leis, de cotas, que incomoda muito. Espero, tão breve, nós não precisarmos mais ter leis de cotas. Bom, eu acho que daqui para é um caminho sem volta. Eu acho que todo mundo sabe dos seus direitos, sabe dos seus deveres. Então, eu acho que daqui para frente, todo mundo, eu, vocês, a galera aqui que está junto com a gente assistindo o programa, todo mundo sabe onde quer chegar. Né? As leis, claro, vão dar uma ajuda para quem, em algum momento, precisar. Mas cada um, sabendo os seus direitos, sabendo os seus deveres, com certeza, futuramente, estarão lutando, galgando o seu espaço como qualquer outra pessoa, como seja qualquer nacionalidade, seja qualquer raça, qualquer cor, não importa. E falando em racismo, a nossa produção preparou uma matéria muito bacana que a gente vai conferir a partir de agora. Roda aí. Eu sou Maria de Lourdes Mina, de formação acadêmica, sou pedagoga e como professora fiz opção por trabalhar nas comunidades de periferias, né? Porque sempre estudei em escola pública e, portanto, o conhecimento que eu adquiri é um conhecimento de todos. Né? Hoje eu sou coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado, que é uma organização que tem 36 anos de existência na luta de combate ao racismo. Né? O racismo é terrível para todos, né? Tanto homens como mulheres, mas as mulheres negras são muito mais atingidas pelo racismo, até pelo processo histórico. Né? Eu hoje tenho
Estou aqui com um projeto de elevação de escolaridade das mulheres negras do Morro do Mocotó e Morro da Queimada, para garantir que as mulheres negras possam se alfabetizar e possam construir esse conhecimento, né, que aqui tem uma produção de conhecimento bastante grande. Aqui elas se alfabetizam, né, e depois passam para os anos finais do ensino fundamental, né? A nossa luta é para que a Prefeitura e o Estado incorpore a sua responsabilidade na escolaridade dessas mulheres, e estamos tentando fazer com que a educação quilombola construída a partir do pensamento das comunidades quilombolas no estado de Santa Catarina, ele seja incorporado na educação escolar quilombola. A luta do movimento negro, né, como um todo no Brasil, ele tem avançado. Porque quando, por exemplo, se constrói uma política de inclusão, a população negra é incluída, né? Então nós temos avançado. Mas com a questão do avanço o avanço dessas políticas, nós também temos uma reação da sociedade que se constitui racista. Isso suscitou o que a gente está vendo aí, essa reação, né, contra as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, né, de acesso a seus territórios. Aonde está hoje os territórios preservados na sua biodiversidade? Ou estão os territórios quilombolas, ou estão nas reservas indígenas. Então, é todo um interesse econômico para a negação disso. Eu acredito muito na transformação dessa sociedade. Acredito muito na possibilidade de a gente construir essa sociedade de igualdade para todos. Mas é preciso que a população não negra, né, a população branca, os filhos daqueles que foram os escravizadores, né, os descendentes dos escravizadores, compreendam que eles não têm a culpa pelo que foi feito no passado. Mas eles têm que ter a compreensão que a tarefa deles é transformar essa sociedade numa sociedade de igualdade para todos. Eu acho que deu para entender que o tema racismo vai muito mais além do que a gente imagina. Parabéns a toda a produção pela matéria, ficou muito legal mesmo. E o programa Fala Jovem continua com mais perguntas que veio prestigiar, né, que veio assistir o programa, a galera de Direito, Publicidade, Jornalismo e também Psicologia, que apareceu de última hora, mas a gente agradece de montão a presença também. Bom, temos perguntas. Fala Jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta. Boa noite, eu me chamo Newton, sou estudante da 4ª fase de jornalismo. A minha pergunta é, retomando o assunto que foi tratado anterior do goleiro Aranha, o que me incomodou, na realidade, foi a exibição excessiva do ato dela chamar o goleiro de macaco. Na verdade, não seria mais sensato, da parte da mídia, evitar a exibição excessiva de tal ato, assim como eles fazem quando, por exemplo, alguém invade um campo, não dando ibope, digamos assim, para tal atitude, e aplicando, de qualquer modo, a punição, de uma maneira particular, digamos, ajudaria a evitar o ato de racismo e não propagaria o ato. Eu acho que eu vou até aproveitar e falar também, que afinal de contas a gente faz parte da imprensa. Claro, a imprensa está atrás de ibope também, né? E queira ou não, foi um assunto que deu muita repercussão, né? E queira ou não, a gente tem dezenas de canais explorando esse assunto, correndo atrás da notícia e, claro, passando cada um da sua forma a informação, a notícia, e cada vez que você tem que passar essa notícia, você repete aquela cena e repete aquela cena. Só que eu acho que como que a mídia deveria se portar diante desse acontecimento? Será que foi correto essa exibição maçante dessa cena? Primeiro, a Adriane pode falar para a gente? Nós voltamos, vocês veem que o tema racismo, como falou a professora Edelu, não é isolado. Perpassa o direito, o sistema de punição, ou seja, o sistema penal, o sistema de comunicação. Ou seja, estão todos interligados. O fato desse exibicionismo que fizeram com a menina Patrícia
é um ato da mídia. Eu não vi por parte dos movimentos negros essa pressão, né? Então, isso é o outro lado, quem trabalha com a mídia que deveria estar se questionando a ética profissional do jornalismo, porque eu não vi por parte dos movimentos negros, ela teve, o dia que ela foi dar o depoimento, estavam os movimentos, mas ela não vi em nenhum momento os movimentos negros exigindo esse exibicionismo. Bom, eu acho que a professora Edelu pode também falar disso, né? Dos movimentos negros não terem dado tanta visibilidade assim para esse caso isolado. Na realidade, o movimento negro discutiu bastante isso, mas a discussão do movimento negro, ela busca ser uma discussão mais ampla. Quando a gente vê um caso como o desse da menina, nós queremos discutir a Lei 10.639, que é o ensino da cultura africana e afro-brasileira na escola. Porque se essa menina, desde a educação infantil, tivesse tido acesso ao que significa a cultura africana, a riqueza da cultura afro-brasileira, ela não reduziria um negro ao macaco. Ela saberia que ele é muito mais do que isso. Então, o movimento negro, hoje, cada vez mais busca ações propositivas. Então, nos interessa muito mais hoje, não que a pessoa não deva responder pelo racismo, mas nos interessa muito mais ações afirmativas, de que, na realidade, punição. A educação é, sem dúvida, o melhor caminho. Com certeza. Bom, e o Fala Jovem de hoje está falando sobre racismo. E daqui a pouquinho, com certeza, a gente tem muito mais para falar ainda, muitas perguntas ainda para serem respondidas. Só que agora a gente vai dar uma paradinha bem rápida, mas já já estamos de volta. E como sempre, a gente sai para o intervalo ouvindo música. Joana, manda para a gente. E se eu tiver coragem de dizer que eu meio gosto de você, você vai fugir a pé. E se eu falar que você é tudo que eu sempre quis pra ser feliz, você vai pro lado oposto ao que eu estiver. Eu queria tanto que você não fugisse de mim, mas se fosse eu fugia. Ei, vai pegar mal se eu contar que eu imprimi todo o seu mapa astral. Você foge assim que der, quando souber. E se eu falar que eu decorei seu RG só pra se precisar, você vai pra um chalé em Macaé. Eu queria tanto que você não fugisse de mim, mas se fosse eu fugia. Ei, se eu falar foi por amor que eu invadi o seu computador, você pega um avião. E se eu falar de uma só vez como eu achei sua senha do cartão, você foge pro Japão esse verão. Eu queria tanto que você não fugisse de mim, mas se fosse eu fugia. Ei, se eu contar como é que eu me senti ao grampear seu celular, você vai numa DP. E se eu mostrar o cianureto que eu comprei pra gente se matar, você manda me prender no amanhecer. Eu queria tanto que você não fugisse de mim,
mas se fosse eu fugia. E ao som da Joana Castanheiras, estamos abrindo o nosso terceiro e último bloco do Fala Jovem de hoje, diretamente aqui da Faculdade Estácio de Sá, em São José, Grande Florianópolis. E hoje estamos falando sobre racismo. E vamos abrir o programa, o terceiro bloco, aliás, direto com perguntas da galera. Bom, aqui, Fala Jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta para a gente, por favor. Oi, boa noite. Meu nome é Maria Clara e eu faço jornalismo. Em relação às cotas que a professora Adriane estava falando, só pelo fato de haver cotas especialmente para negros e indígenas, isso já não é uma forma de racismo? E aí? É muito pertinente essa pergunta. Muito né? pertinente a pergunta, porque é Maria Clara, né? Esse é o senso comum que todo mundo acaba me perguntando, né? Isso já não é uma forma de racismo? Isso já não é uma forma de exclusão? Aparentemente, vamos dizer que sim. Na prática, pela primeira vez na história do Brasil, gente, e no censo de 2010, a população negra assumiu ser negra. Tá? Nós ultrapassamos o número de pessoas que se identificaram como negros e pardos no Brasil, mais de 50% da população brasileira. Se a cota fosse uma forma de racismo, e como eu ouço muitas vezes por aí as pessoas dizerem assim, eles estão se aproveitando da cota. Né? Eu estou reproduzindo aqui o que eu ouço bastante em sala de aula, em vários lugares. Se aproveitar ou não das cotas, nós já damos um grande passo no momento que nós trabalhamos com a ideia da identidade do ser humano. Tá? Quando os negros brasileiros se assumem como negros, então quer dizer, para se favorecer da cota, quer dizer que a cota não o excluiu. A cota o está incluindo, porque ele quer fazer parte desse processo. Então, como eu posso? A própria população brasileira está dizendo a cota me inclui. Professora Edelu? Então, eu acho que essa pergunta é sempre muito boa, né? Essa questão das cotas, e a gente sempre pensa as cotas por essa questão do ajuste social. Né? Tipo assim, o argumento durante um tempo foi esse. Nós temos uma dívida social com os negros e os indígenas e precisamos resolver isso. Só que, na realidade, tem uma outra dimensão que a gente não pensa. Assim, nós temos um país que é um país extremamente diversificado em termos de etnias, em termos raciais. Só que nós temos, historicamente, dentro das universidades, uma elite branca, heterossexual, essa elite que a gente tem falado. Trazer essa diversidade para essa área de conhecimento, trazer para a universidade, é, quem sabe, criar respostas efetivas à sociedade brasileira, que é diversa. É te dar a possibilidade, por exemplo, de ter no curso de jornalismo um professor que veio da periferia e que trabalha com mídias alternativas de periferia, coisa que talvez com um professor que não veio desse lugar, se tivesse por teoria. E não perguntando para ele dizendo, então cria para nós também. As cotas, elas possibilitam algo de muito positivo para nós. Ela não é só um benefício para o negro, para o indígena, mas para nós, criando a possibilidade da construção de um conhecimento real. Bom, e o Fala Jovem sempre abre os microfones aqui para a galera também participar, e temos perguntas aqui na nossa plateia. Bom, Fala Jovem, fala seu nome, seu curso e a pergunta para a gente. Bom, meu nome é o Alexander Daniel, faço Direito, primeira fase, e a pergunta é o seguinte, ninguém cogita a questão da polícia. Eu tenho um exemplo que eu fui assaltado na minha própria casa, e o policial teve, e a primeira foto que ele mostraram para mim foi negro. E aí, será que a gente não precisa também reeducar eles também? Professora Edelu? Olha, que pergunta excelente.
Nós, no SOS Racismo, nós temos a coisa de atendimento às vítimas, mas nós também temos essa ideia propositiva de estar dialogando com a sociedade e transformando. Uma das nossas ações recentes, nós entramos em contato com a Guarda Municipal de São José e com a Polícia Militar do Estado, porque nós queremos estar dialogando com eles, oferecer uma capacitação, porque o tipo perigoso é algo que não acabou com o Lombroso. Bom, aproveitando a deixa, então, para quem está em casa, eu queria que passasse também o telefone para contato do SOS Racismo e falasse um pouco também desse projeto. Esse projeto ele surgiu exatamente por essa demanda de nós discutirmos a efetivação da lei no ensino superior, e ele é um projeto que ele atende a vítimas de racismo de imediato. Então, assim, essa pessoa vai chegar, ela foi vítima de racismo, ela vai ter toda uma orientação jurídica, caso necessário, um acompanhamento até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, e isso vai até a audiência. Imediatamente, caso essa pessoa queira, seja necessário, ela vai ter um acompanhamento psicológico. Se for necessário uma continuidade, para além do atendimento emergencial, ela é encaminhada com prioridade para a clínica de psicologia. Esse é um projeto do direito e da psicologia que ele é locado no Núcleo de Práticas Jurídicas, que o número do telefone, tem que olhar a colinha. Fica à vontade. Eu também tenho a minha aqui. 3381-8079. Mais uma vez? 3381-8079. Bom, e a gente também estava falando de quais são os maiores problemas da pessoa que sofre, que é vítima de racismo, enfim, de procurar um projeto como esse, por exemplo. Por que muitos não procuram? Bom, nós temos uma coisa extremamente complicada no Brasil, que é a questão do mito da democracia racial. Isso essa coisa da mestiçagem, do Brasil mestiço, que foi criado principalmente por Gilberto Freire, fez com que as pessoas negassem durante muito tempo a sua negritude. Até porque, se ser negro é tudo de ruim, por que a pessoa vai querer ser negro? Então, quando a pessoa se torna uma vítima de racismo, ela obrigatoriamente ela se depara com isso. Aquela negritude cai sobre ela. Ela tem que lidar com isso. E muitas vezes ela não quer. Muitas vezes ela não quer lidar com esse peso. Se reconhecer enquanto vítima de racismo é isso. Uma outra coisa de ordem prática é a negação das pessoas. Será? Mas será que foi isso mesmo? Será que a pessoa olhou para o Lázaro Ramos e percebeu que ele era negro? Sabe, umas coisas assim, impensáveis, e que acontece muito, uma desqualificação dessa vivência. Ok. Bom, e vamos lá, temos mais perguntas aqui, junto com a galera. Bom, fala seu nome mais uma vez, para a gente, e a sua pergunta. Meu nome é Kátia, Direito, primeira fase. A minha pergunta é o seguinte, nós temos cotas para negros e para índios, e a professora, quando iniciou o assunto de cota, ela falou dos problemas de classes sociais. Então, por que nós não temos cotas para as pessoas de baixa renda? Professora? Podemos criar outras cotas também. Aí, aquelas pessoas de baixa renda que também reivindiquem seu espaço, né? E já temos cota agora para alunos que vêm de escolas públicas, que isso é uma tradução do baixo poder socioeconômico da população. Quando nós temos cota para alunos de escolas públicas, já é uma cota. Já é outra forma de cota que representa a divisão socioeconômica. Aliás, a maior parte das universidades, a porcentagem maior é de cotas para escolas públicas. Bom, e vamos lá de mais perguntas. Por favor, fala, jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta. É verdade, para estar onde estão, tiveram que suportar e lutar contra o nosso preconceito, mas por que eles lutaram e para quê? Ah, sim. Bom, professora Adriane, por que e para que tanta luta, sim? Justamente para a gente conseguir respeitar a diversidade, classes sociais, religiões, nós temos que aprender a respeitar essa diversidade. E a luta hoje se faz no sentido de, primeiro, trazer à luz todos esses agentes da história, e depois a gente aprender a respeitar, que essa é o que nós estamos hoje lutando, pelo respeito à diversidade.
Bom, e temos mais perguntas aqui na nossa plateia. Fala, jovem, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta. Meu nome é Carla, sou da segunda fase de Direito. E, assim, a gente sabe que tem a injúria racial, né, e o racismo, e a penalidade é diferente para os dois. Mas, no caso, essa penalidade sendo diferente, interfere na reeducação da sociedade? Professor Edelu? Olha, assim, se a gente pensar, né, nós temos uma sociedade extremamente judicializada e que trabalha pela punição, né? E muito mais do que a educação, trabalha pela punição. Então, assim, o racismo é crime, ele dá reclusão, ele dá prisão. A injúria racial, ela acaba se configurando, ela se esvaziando de uma punição mais rígida. E daí, a gente cai naquilo que a professora Adriane estava falando, né? Nós temos uma lei extremamente radical e uma lei extremamente esvaziada. E não há um meio termo de uma pena alternativa. Então, na realidade, trazer à tona o debate, quando a gente fala, mais do que querer alguém preso, né, pensando em termos de movimentos sociais, tudo, nós queremos visibilidade para o racismo, dizer assim, racismo é crime. Se essa pessoa vai presa ou não, pouquíssimos foram presos até hoje por racismo. Mas é necessário trazer esse debate. Professora Adriane também pode comentar. Esse é o que a professora Edelu está o tempo todo levantando. Educação de base nós conseguiremos com a lei. Hoje, na sociedade, o que nós estamos vendo dentro dessa relação, quando nós trazemos à luz o diálogo, por isso que eu falei que é extremamente importante, volto a parabenizar a Escola do Legislativo por trazer à luz esse debate para nós não jogarmos de novo debaixo do tapete, como nós fizemos com a história. Jogamos o problema da negritude do Brasil para baixo do tapete. Não, nós somos mestiços. E aí nós não temos negros. E aí a grande dificuldade hoje é nós trabalharmos com a educação, que para os mais velhos vai ser na punição. Esperamos que as próximas gerações seja via educação, que não precisa ninguém ser punido por racismo. Ok, bom, e vamos para mais perguntas. Fala, jovem, seu nome, seu curso e a sua pergunta. Meu nome é Mário Francês, faço Direito. A minha pergunta é em relação aos médicos cubanos. Há pouco tempo a gente teve uma, vamos dizer assim, grande importação de médicos cubanos e a gente percebeu o racismo existente nessa importação. Mas a minha pergunta é o seguinte, esse racismo ele não se deu principalmente pelo povo brasileiro, de repente, não conhecer a qualidade de ensino que esses médicos tiveram, a formação deles, e, de repente, colocar em xeque a qualidade deles como médico? Professora Edelu? Bom, existe toda essa questão com relação a Cuba, né, de um desconhecimento e de uma negação. Os ecos do anticomunismo ainda perpassam o nosso imaginário, né? E esse medo de Cuba, dessa Cuba perigosa, comunista e tal, e que nós desconhecemos, né? Que foi invisibilizada para nós. Então, acho que tem isso. Mas também tem a questão do racismo, a questão do fato de serem negros, porque nós não esperamos que o negro ocupe esse espaço. E quando o negro ocupa esse espaço, nós nos sentimos inseguros. Tem uma discussão muito interessante da Rita Segato, né, Adriane, que ela fala dessa necessidade de nós começarmos a ver esses agentes da diferença, da diversidade, né, o tempo inteiro, até que a gente se acostume. Então, encontrar um médico negro, encontrar uma juíza trans, uma coisa, talvez um dia, né, e é isso que nós sonhamos, não seja um susto, não nos incomode, não nos faça questionar a competência. Bom, também jogo essa mesma questão para a professora Adriane. A que se deve, então, esse preconceito todo que os médicos cubanos que receberam assim que chegaram no Brasil? Nós temos um imaginário de um comunismo. Eu acho que a questão aqui perpassou não somente um racismo dos médicos cubanos. Nós temos aqui questões políticas que emergem aqui também.
não somente de um comunismo, que ainda tem um fantasma de uma ditadura, de toda essa história política do comunismo, como nós temos a Cuba como um símbolo da América Latina desse comunismo, e nós temos a outra questão dos movimentos sociais que nós tivemos o ano passado, e tudo reflete em cima também de cenários políticos brasileiros atuais. Então, acredito que não esteja tão somente ligado à questão do racismo aos médicos cubanos. Ok, muito obrigado. E olha só, quem fez um som muito bacana para a gente hoje aqui foi essa mocinha novinha, né, tão nova e já com tanto talento. Quero agradecer a presença, a Joana Castanheiras, né? Castanheira. É Castanheira? Isso. Não tem um S no final. Não. Bom, primeiro eu quero que você me explica esse ukulele. O pessoal deve estar achando em casa que é um cavaquinho, é bem diferente, né? Explica pra gente a diferença. Na verdade, a diferença é que a estrutura é bem parecida, só que muda a afinação só, assim, as cordas são diferentes. Faz um som bem diferente do cavaquinho, né? Que o pessoal está acostumado a ver. Bom, para quem você não sabe, ela tem apenas 17 anos com esse vozeirão todo e está principalmente na internet, nas redes sociais, tem um vlog, né? Fala pra gente. Isso. Eu tenho a minha página no Facebook, que até vou falar para vocês já, para quem quiser acompanhar meu trabalho. Aproveita. É facebook.com/JoanaCCastanheira. E tem meu YouTube também, que eu estou sempre colocando vídeo lá. Para quem quiser acompanhar, é youtube.com/JoanaCCastanheira. E também, apesar, como eu disse, de ser novinha, já está tocando na noite, fazendo bastante shows aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, né? Assim, toda terça eu toco num bar. Depois, para quem quiser ver certinho onde é, como que funciona, é só olhar no meu Facebook, tá tudo lá sempre, para quem quiser acompanhar, assim. Internet hoje em dia divulgando o trabalho para verdade. todo mundo. Valeu, muito obrigado pela presença, parabéns, viu? E olha, o Fala Jovem está quase chegando ao fim, mas para você que gostou do programa, quer assistir de novo, ou pegou no finalzinho e quer assistir na íntegra, é muito fácil. Acesse o site da Agência AL, agenciaal.alesc.sc.gov.br, clique em TVAL, depois em Programas, em Produções, que lá você vai encontrar todos os programas Fala Jovem, que já foram para o ar. Então, acesse o site, curta a nossa página, assista os programas, ou algum tema que você quer ver aqui no Fala Jovem. Bom, eu quero agradecer às nossas convidadas, muito obrigado, enriqueceram demais o nosso debate de hoje, com certeza tiraram muitas dúvidas, e se fosse para continuar falando, falaríamos mais uns 3 programas ainda. Bom, Adriane, muito obrigado pela presença aqui no Fala Jovem. Obrigada também. Muito obrigada. Parabenizo a todos os alunos que ficaram aqui conosco, trazendo perguntas, inquietações, porque vocês refletem aquilo que a sociedade está se perguntando nesse momento histórico. Parabéns a vocês também. Parabéns. Obrigado. E, professor Edelu, também muito obrigado pela presença, enriqueceu também bastante o nosso tema de hoje. E, claro, né, quiser mandar recados, esse é o momento. Eu agradeço o convite, parabenizo vocês pelo debate, parabenizo os que ficaram, acho que esse é o desafio, debater. E nós estamos lá no NPJ, SOS Racismo, vocês são bem-vindos, inclusive, para participar do projeto, para estar junto, né, nessa luta tão importante. Ok, muito obrigado. E o Fala Jovem vai chegando ao fim, mas antes de fechar, eu quero dizer aqui uma frase do saudoso poeta Renato Russo. É quase impossível esquecer os menores abandonados, nossas dívidas, o racismo, as guerras. Mas, graças a Deus, existe sempre a música. Muito obrigado a todos. O Fala Jovem vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ficamos com Joana mandando mais um som pra gente. Meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos, não olhar para trás, esperar na paz que me traz a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensine a caminhar, mesmo
de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar meu amor. Meu amor. Traz nas asas um novo dia, me ensine a caminhar. Mesmo eu sendo um menino, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar meu amor. O meu amor. O meu amor. Meu amor. Fala, 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 jovem!